Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política pelo canal 9 da NET, 29 UHF ou pela internet para todo mundo, pelo site www.bhnews.tv.br. A crise política, embrenhada com a recessão econômica, se aprofunda no país. A lista do chamado Petrolão, com parlamentares, ex-ministros, ex-governador, entre outros, colocou gasolina na fogueira. Estão na lista a cúpula do Congresso, os presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Todos os dois PMDBistas. E até o senador Antônio Anastasia, que é de Minas, do PSDB. No turbilhão da crise, a presidente Dilma propõe um pacto nacional, convocando à mesa de conversa até mesmo o PSDB. Mas o pronunciamento da presidente em rede de TV no último domingo acabou abafado por um panelaço, por protestos. Cena Política recebe hoje para debater a crise. Para onde tudo isso vai, se é que alguém sabe, o presidente estadual do PSDB, Marcos Pestana. Economista e professor, Pestana começou na política em 1982, como o mais jovem vereador eleito em Juiz de Fora, com 22 anos. Elegeu-se deputado estadual em 2006. Tem ligação estreita com o senador Aécio Neves, de quem foi secretário da Saúde. Está no segundo mandato de deputado federal. E os jornalistas? Orion Teixeira foi repórter da sucursal do jornal Tribuna de Minas, comentarista e apresentador da TV Record entre 1992 e 94. Foi repórter, colunista e editor de política do jornal Hoje em Dia. Atualmente é colunista político do Hoje e comentarista da Rádio 102.9 FM. E Jadir Barroso, decânico da Crônica Política de Minas, 50 anos na profissão. Trabalhou no Diário de Minas, Última Hora, Correio de Minas, Binômio. Durante 23 anos foi repórter político do Jornal do Brasil em Belo Horizonte. Presidiu o CEPO, Centro dos Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas. Atualmente é diretor da redação da revista Mercado Comum, onde mantém coluna política. Agradeço a presença dos três nessa semana boa para conversar sobre política. Não é, Orion, não é, Jadir? Semana boa, muito boa. Como eu falei ali, deputado, uma semana explosiva, listão, panelaço e reações dos mais diversos matizes e maneiras sobre o listão do Petrolão. E com a gente tendo um quadro aí que caminha para uma manifestação da CUT na sexta-feira, que seria uma manifestação contra a extinção de direitos trabalhistas, mas no fundo também deve ser em defesa do governo de Dilma. E no domingo, outra manifestação pelo impeachment. Qual é a sua análise a partir, vamos começar lá do Congresso, como o Congresso e como o país vai se encontrar nessa situação? Olha, nós vivemos uma crise gravíssima. É um momento extremamente delicado. Eu milito desde do período estudantil, 1976. Líder do ME, Movimento Estudantil. Mas eu só me recordo de duas passagens onde a instabilidade foi tão grande. No final do governo Figueiredo, quando a extrema-direita testou a incipiente abertura, com queima de bancas de jornais que vendiam jornais alternativos de oposição, a bomba, das redações, a bomba na OAB, a tentativa, felizmente abortada do Rio Centro, do atentado do Rio Centro, a crise que levou à renúncia do Golbery e todo aquele ambiente de conspiração contra a abertura incipiente que se desenhava. Outro momento foi o impeachment do Collor. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, uma crise gravíssima. Uma combinação explosiva de 4 aspectos. Primeiro, uma crise econômica aguda, profunda, que passa por uma inflação
saindo de controle, uma recessão profunda, um desempenho pífio da economia, retração em todos os setores, desequilíbrio fiscal, desequilíbrio externo. Então, uma crise econômica que atinge o bolso do cidadão. Aumento de energia, aumento de combustível, aumento de juros. Então, no primeiro plano, uma crise econômica objetiva que dói no bolso da população. Em segundo lugar, o maior escândalo da história do Brasil, um dos maiores escândalos do mundo, envolvendo nossa maior empresa, com efeitos múltiplos. A imagem do Brasil sendo comprometida lá fora, o PIB, 10% do PIB é a Petrobras, uma retração enorme, desvalorização do seu valor em bolsa, levando de roldão o setor de construção civil pesada, onde o Brasil tem larga tradição. Então, um escândalo monumental combinado com uma crise econômica. Em terceiro plano, uma crise da sustentação política. Há uma ruptura radical, não superficial, entre o PT e o PMDB. O PMDB é a coluna vertebral, o PT está completamente acuado no Congresso, quem dá as cartas é o PMDB, tem a presidência do Congresso, do Senado e da Câmara. Mesmo com a lista do Petrolão? Isso vai ser um desdobramento que nós vamos sentir. Que a lista do Petrolão pegou em primeiro lugar o PP, depois o PMDB. E o PT, quer dizer, não podemos obscurecer que esse é o governo do PT. Essa crise é uma crise do governo do PT. Então nós temos, a gente não tem nem sensação que somos minoria, porque a gente ganha todas. Na quarta-feira passada, convocamos o ministro Cid Gomes e aprovamos a PEC chamada da Bengala, contra a orientação do governo. Então, é um governo, existe a figura nos Estados Unidos do pato manco, o presidente que perde a eleição, ou a sua reeleição, ou não faz seu sucessor, e tem aquele interregno entre a eleição e a posse do novo presidente, aqueles 3 meses que ele é chamado de pato manco. O café é servido frio, ninguém dá muita atenção, a capacidade do governo é nenhuma. A presidente Dilma conseguiu inverter e inovar a figura do pato manco. Em vez de 2 meses finais, nos 2 meses iniciais, ela já é uma presidente sem nenhuma efetividade, um vácuo de liderança, uma base de sustentação rachada e, para agravar tudo isso, como pano de fundo, uma insatisfação popular crescente. Isso se parece com uma panela de pressão. As pessoas estão irritadas, porque começa a sentir a chegada do desemprego, a carestia batendo na porta do trabalhador, da dona de casa, a inflação está clara, o endividamento das famílias alto, e vendo essa roubalheira instalada na nossa maior empresa e contaminando diversos segmentos, o governo desmoralizado, o mundo da política contaminado pela corrupção. Isso está irritando, foi impressionante o panelaço, foi uma coisa improvisada de última hora pelas redes sociais, e a adesão nas grandes cidades revelou a insatisfação, esse estado de espírito da sociedade, que nós já vimos caminhoneiros na rua. Vamos ver dia 15. Pestana, eu sei que os companheiros aqui querem fazer perguntas, mas só para contrabalançar isso, essa lista que se estendeu aí a 47 é só o começo. Pessoas, é um início. Ela provocou também uma diluição, porque ao mesmo tempo que ela pegou petistas, PMDBistas, o pessoal do PP, principalmente é o que tem a maioria, ela também pegou até tucano. Coloca-se essa questão do ex-presidente já falecido Sérgio Guerra, que teria recebido para abafar uma CPI o Sérgio não está aí para se defender, né? É uma pena. O governador Anastasia, que a gente conhece. Aí é um caso à parte, né? Para nós mineiros que conhecemos o Anastasia, é quase kafkiano. É inacreditável. Quer dizer, uma manobra sórdida para generalizar, exatamente para permitir esse raciocínio. Que os tucanos, que o PSDB tem a ver com crise de Petrobras e com Petrolão? Nada, zero. O governador Anastasia é uma pessoa de hábitos austeros e simples, uma pessoa radicalmente honesta, ética, um dos maiores líderes aqui de Minas, respeitado, admirado até pelos adversários. Você misturar
um homem da estatura moral do Anastasia, com esse lodaçal, na verdade houve um pagamento de um pedágio aí para ter um tucano no meio desse lodaçal, porque é impressionante. A única citação que é feita na delação premiada, e o CEF não desmentiu cabalmente que teria mandado dinheiro para a Anastasia. Mas um policial de 5ª categoria, que não tem nenhuma credibilidade... Aposentado careca, chamado de careca, né? Que carrega mala para um doleiro transgressor das leis. Imaginam, quer dizer, uma pessoa sem nenhuma credibilidade na sua própria instituição de origem, uma pessoa desacreditada, cita assim, quem sabe, talvez... Eu não me lembro bem, eu levei um dinheiro lá na BR-040, perto de um shopping, numa casa, não conhecia a pessoa. Depois vendo aí, quem sabe talvez não seria o ex-governador Anastasia. É um absurdo, porque o Anastasia não tem nada, vai ser... Nós vamos provar a inocência dele com um sopro. E isso não para de pé, não tem... E todas as evidências é que ele não ia ser citado no pedido de abertura de inquérito. Na última hora, ele foi incluído para isso, para diluir, como diz um amigo meu, nos incluam fora dessa. Nós não temos nada, nós não somos iguais. Essa situação aí não pode, por exemplo, colocar em questionamento a própria lista do Rodrigo Janot, procurador-geral, à medida que ele está se baseando em indícios de quem disse isso e aquilo. Poderá, talvez, não desqualificar a própria peça acusatória para todos os outros envolvidos, como suspeitos? Todo inquérito e todo processo judicial tem que ser rigoroso e criterioso. Cada caso é um caso. Ninguém tem dúvida que foi instalado o maior escândalo na nossa maior empresa. Então, não tirar o tapete de todo esse esforço do sistema judiciário que está agindo. As instituições republicanas estão funcionando, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, fazendo um trabalho de passar esse país a limpo, e é isso que a sociedade quer. Mas não há dúvida que, nesse caso, não houve neutralidade, bom senso. É uma injustiça, porque para uma pessoa como a Anastasia, com a retidão, com o caráter dele, a simples menção, eu estar aqui, tendo que defendê-lo, isso para ele já é uma punição injusta, porque ele paira acima de qualquer suspeita em relação ao seu comportamento ético, e isso até os adversários reconhecem. Chega a ser quase ridículo para nós mineiros que conhecemos a Anastasia, essa coisa chega até a ser de ridícula, mas quando vai para o Jornal Nacional, programa de maior audiência, e cita as pessoas falando, será que até o Anastasia... Agora, o deputado, tem um outro aspecto importante, é que o procurador-geral se reuniu com o ministro da Justiça, fez várias reuniões aqui, secretas, fora da agenda dele e do ministro, e ainda fez uma reunião em Buenos Aires. Aquela foi pública, porque lá em Porto Madeira é público, mas fez a reunião. Mas só descobriram depois, né? Só descobriram depois. E ele depois. admitiu, Ele negou num primeiro momento e admitiu depois. Em que é evidente que ficaram de fora da lista, por exemplo, o Delcídio Amaral, que é o patrono do Severo, ficou de fora. O Henrique Eduardo Alves, citado na delação premiada, ficou de fora. Por que eles ficaram de fora? Por que só o próprio Lula, né? O Youssef falou que o Lula sabia, tinha consciência, e a própria Dilma. E o detalhe também é que ele disse que os diretores da Petrobras, como é natural, como é normal, isso existe aqui em Minas Gerais, em qualquer lugar, o diretor é indicado pelo presidente da República. É ele que nomeia, ele que determina, que designa. Não é verdade? Quer dizer, e o procurador esqueceu de tudo isso e ainda incluiu a Anastasia por causa desse camarada, desse careca aí. Isso aí pode também comprometer, como disse o Xará, toda... Você que acompanhou muito o Tancredo falava da liturgia do cargo. Eu acho que tem que haver uma série de regras e normas de comportamento. Foi totalmente impróprio. Na véspera da delação, ele almoçar com Michel Temer, estar com Zé Eduardo Cardoso pela segunda, terceira vez,
E não foi uma boa sinalização. Mas nós, Orion, nós não temos nenhum interesse em desmoralizar ou enfraquecer o Ministério Público. Esse país, a sociedade está farta da corrupção que tomou conta, esse nível é inaceitável e as instituições precisam ser fortalecidas. Agora, eu não escondo a minha indignação em relação a esse evento do Anastasia, porque é de uma injustiça amazônica. Muito bem, eu vou ter de fazer um pequeno intervalo, que já estão me avisando, e Cena Política volta daqui a pouco, debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana. Cena Política de volta, debatendo a lista do Petrolão, panelaço, crise política e outras coisitas mais, com o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana. Deputado, voltando à questão do Congresso e voltando aqui para Minas, as nossas discussões, com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no listão, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, também no listão. E eles não são propriamente acima de qualquer suspeita, como você disse do Anastasia. Com os integrantes da Comissão de Ética também no listão. A CPI da Petrobras, os líderes da CPI receberam das mesmas empreiteiras do Lava Jato. Eu acho que o Congresso entra numa fase agora difícil, que não vai ser tão fácil, inclusive, colocar a presidente Dilma contra a parede, como estava acontecendo. Não, há um impasse forte institucional. A posição não é confortável, a crise tem seu centro de gravidade no Palácio do Planalto, embora ele queira transferir essa herança maldita para o outro lado da rua. É claro que as pessoas precisam compreender um processo judicial, nós estamos na fase de inquérito. Democracia pressupõe rigor na apuração de denúncias, mas amplo direito de defesa. Nós não podemos sair fazendo um assassinato em massa de reputações. Eu digo esse caso do Anastasia, que é uma pessoa acima de qualquer dúvida na sua conduta moral, ética, uma pessoa que eu admiro tanto e tantos de nós admiramos, mas não é confortável essa situação. E isso do presidente da Câmara e o presidente do Senado estarem sendo objeto de um inquérito, de uma investigação. Isso levou ao tensionamento em último grau das relações entre o Palácio do Planalto e o PMDB. E esses 2 meses que eu estou lá foram derrotas sucessivas do governo Dilma. A própria eleição do Eduardo Cunha, onde foi dada uma goleada no candidato do PT e de Dilma. Logo depois, a instalação da reforma política, a contragosto do PT, da Comissão Especial da Reforma, a instalação da CPI e agora a PEC da Bengala, a convocação do Cid Gomes. Vamos caminhar para derrubar essa semana o veto do imposto de renda e por aí vai. Eu não me assustaria se as medidas provisórias do chamado ajuste econômico forem derrotadas. Pestana, a princípio parece um cenário bom para a oposição, mas não é bom para ninguém, é um cenário catastrófico em todo o país. Crise política, econômica, esse cenário explosivo, como você se referiu no bloco anterior. Qual que é o papel da oposição nesse sentido, no sentido até de buscar solução para esses problemas nacionais, que não é só da presidente, não é só do Congresso Nacional, é de todo o país? Principalmente o PSDB tem uma responsabilidade muito grande. O PSDB não é o PSOL, não é o PCdoB. O PSDB é o líder das oposições e a alternativa real de poder. A campanha do senador Aécio Neves revitalizou, galvanizou a confiança de 51 milhões de brasileiros e ele é o contraponto.
Então nós temos que ter, ao mesmo tempo, ousadia, coragem, firmeza, mas muita serenidade e sabedoria. Essa combinação que tem que balizar a nossa atuação. Nós não queremos pôr fogo numa casa que está desabando. Nós estamos muito preocupados, mas seremos extremamente rigorosos com a apuração de todos esses casos de corrupção e exigindo, porque há uma sensação instalada, e não é à toa que a popularidade e a credibilidade da presidente Dilma despenca, a olhos vistos, a última Datafolha já provou isso, se fizer agora está pior ainda, já há notícias de pesquisas aqui em Minas mesmo, revelando 60% de ruim e péssimo para a presidente Dilma, porque as pessoas estão se sentindo enganadas. Essa sensação de estelionato eleitoral. Fala que não vai aumentar os juros e o Brasil recupera o primeiro lugar mundial em taxas de juros real. Fala que não vai fazer um aumento significativo dos combustíveis e da energia elétrica e dá uma pancada, um tarifaço em cima do bolso da população. Fala que não vai sequestrar direitos do trabalhador e manda 2 medidas provisórias interferindo no auxílio-doença, no abono salarial e no seguro-desemprego. Então, assim, há uma sensação de que a campanha da presidente Dilma mentiu, que isso na consciência popular é muito grave, e que ela ludibriou a opinião pública para vencer. Isso, toda vez que acontece isso aconteceu no Plano Cruzado, isso aconteceu também na flutuação do câmbio no segundo mandato de Fernando Henrique, mas foram involuntários. Agora não, parece uma coisa deliberada. Foram no governo Sarney, o desmantelamento do cruzado e a flutuação cambial no governo Fernando Henrique no início do segundo mandato foram coisas externas que vieram da economia. Agora não, parece uma coisa deliberada que se mentiu para enganar a população e ganhar a eleição. Então, hoje, se a eleição fosse hoje, eu não tenho dúvidas que o Aécio ganharia o segundo turno. Mas a oposição está financiando, por exemplo, essas manifestações pró-impeachment, que o próprio governo tem, os dirigentes do PT têm alegado isso, que tem sido financiado pela oposição. Não, pelo contrário. Eu vou à Praça da Liberdade no dia 15 como cidadão. A gente não quer se apropriar dessas manifestações. Tem um detalhe importante, é que o PSDB, como principal partido de oposição, como o senhor acabou de dizer, está agindo com muita cautela, com muita parcimônia. Agora, em política, o nosso companheiro Zé Geraldo Bandeira de Mello dizia que em política existe uma palavra terrível, chamada tendência. Então, Zé Geraldo Bandeira de Mello é um grande jornalista. Exatamente. Né? O companheiro nosso isso é a palavra tendência. Quando a urna começa a falar mal de um candidato, a tendência é... Quando o povo começa a manifestar, como está manifestando agora, nota-se claramente uma tendência para se chegar até uma revolta popular. Quer dizer, ainda não aconteceu, mas o dia 15 pode ser o início de um processo. Essa cautela que o PSDB está tendo, até mesmo quando falam em impeachment, porque impeachment é mais complicado, porque é um aspecto jurídico a considerar, envolve crime de responsabilidade, etc. Mas a revolta popular, ela pode ficar incontrolável. Sim, é verdade. Como aconteceu com o golpe de 64. Quer dizer, quem fez o golpe de 64 foi o povo. Os militares que depois tomaram conta e virou ditadura. Mas o objetivo do golpe era outra coisa, era derrubar o João Goulart por causa das políticas que o João Goulart tinha adotado, que eram contra o povo. Então, agora, essas medidas que a Dilma vem adotando, e ela reafirmou ontem, claramente, que vai continuar, que vai prosseguir, que não vai recuar, deixou claro que vai continuar adotando essas medidas, e vem outras por aí. Por exemplo, está no Congresso para ser votado, agora, o senhor não mencionou, mas está lá para ser votado, no caso do salário mínimo. Uma regra. Em que tem uma emenda que beneficia os aposentados do INSS. Porque se continuar a legislação que está aí, todos vão ganhar o salário mínimo, todos.
porque vai só tendo um achatamento. Então, mas essa cautela do PSDB, até onde que ela vai? Mas olha, pode ter certeza de uma coisa, é importante essa pergunta. Cautela, serenidade, sabedoria não se confunde com covardia. Nós estamos conscientes do nosso papel. O senador Aécio hoje é o retrato, o contraponto a tudo isso que está aí. É preciso não ter preconceitos. O impeachment é uma figura constitucional, há uma legislação de 1950. Só que o impeachment não parte da vontade unilateral de um ator ou de um segmento. É evidente que se fosse no parlamentarismo, o gabinete já teria caído. Um curto espaço de tempo, o gabinete Dilma já teria caído. Nós vivemos a rigidez do presidencialismo. Ainda faltam 46 meses. O impeachment exige 3 coisas: solidez jurídica, uma prova substantiva, a famosa ELBA do Collor. Ele não foi cassado por causa da ELBA. A ELBA era a materialização das relações incestuosas entre setor público e privado articulados pelo PC Farias. Então, a ELBA é o ponto de contato onde você tem a comprovação do comportamento ilícito da autoridade. Então, é preciso uma prova substantiva ligando a corrupção à figura de já há pareceres como do Ives Granda, mais em termos de responsabilidade, crime de responsabilidade, como se a incompetência, a inércia, a desídia, a omissão tivesse provocado isso tudo, isso já seria causa suficiente. Nós precisamos de ambiente no Congresso, porque tem que ter 3/5 do Congresso para haver um impeachment, e também é preciso um ambiente social. As ruas estão falando de forma cada vez mais radical. E, na verdade, pode chegar a um impasse, que não sei se vai dar no impeachment, se vai... Certamente, nós não, como o Fernando Henrique falou, não vale a pena conversar para salvar algo que não merece ser salvo. As pessoas estão começando a falar na renúncia da Dilma. Exigir a renúncia da Dilma. Mas, deputado, a presidente hoje, até numa declaração, ela disse que o impeachment seria uma ruptura da ordem democrática, no que concordou com ela, em certo sentido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não, de forma nenhuma. O impeachment é legal, né? É legal. O presidente Collor foi afastado dentro do quadro democrático. Estou falando uma ruptura, seria uma ruptura da ordem democrática com o quadro que está aí hoje. Não, o impeachment teria, se vier... Impeachment não é o objetivo. Impeachment é consequência. É o final da linha. Agora nós temos que aprofundar as investigações. Nós temos que apostar quem vai dar o ritmo do processo histórico. Vai ser a Operação Lava Jato e a CPI. Conforme o que se descobrir, e já está evidente que eu acho que vai ser o cargo mais maldito da história brasileira contemporânea, que é tesoureiro do PT. Quer dizer, não adiantou o exemplo do Delúbio, o Vacário foi na mesma linha. E vai ter o mesmo destino, provavelmente. Então, assim, agora é o momento de aprofundar as investigações. Tanto o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, aprofundar as consequências. Nós só tivemos 2 delações premiadas que geraram essa lista. Ainda tem 13 já assinadas aí para vir para frente. Listas vão ser muitas ainda, muitos atores vão ser incluídos. Então, assim, é preciso ter bom senso, equilíbrio, mas firmeza, porque a sociedade não vai permitir que a sujeira seja jogada para debaixo do tapete. E o PSDB não vai transigir, não tem nada de pacto, não tem nada dessa conversa. O nosso campo de negociação, de pronunciamento, de ação política é o Congresso Nacional. Oposição não sobe rampa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Cena Política, que debate hoje com o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana.
cena política está de volta, debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana, e com os jornalistas. Orion Teixeira, do jornal Hoje em Dia, e também Jadir Barroso, da revista Mercado Comum. Deputado, tem essa teoria do domínio do fato, que serviu até para condenar nazistas após a Segunda Guerra Mundial. E essa teoria também serviu para condenar José Dirceu, o ex-ministro José Dirceu. Hoje, há algumas críticas dizendo que os tucanos apoiaram essa teoria, nesses casos, aqui do Brasil, né, naturalmente, mas isso pode voltar contra o partido também, por exemplo, no caso de Anastasia. De forma alguma. No caso, não se aplica porque não há fato. Isso aí é uma coisa, é uma espuma, é uma coisa gasosa, não tem substância nenhuma, é um absurdo, é de indignar. Mas quem, na verdade, ergueu esse parecer foi o Supremo no julgamento do Mensalão. Recentemente, um grande jurista, que é o Ives Granda, deu um parecer e escreveu um artigo na imprensa nacional defendendo isso, essa visão de que as coisas se deram nas barbas da presidente Dilma, como ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras, Casa Civil e depois presidente. Então, que isso já caracterizaria os fundamentos para um processo de impeachment. Mas eu creio que um afastamento... Nem no caso dela você não defenderia? O que ocorre é o seguinte, não se troca de presidente como se troca de camisa. É preciso um processo muito concreto, a sociedade está exigindo isso. Se, por exemplo, e é altamente plausível imaginar isso, se houve dinheiro de corrupção na campanha da presidente Dilma, realmente isso é seríssimo. Se tiver uma linha direta, né? Uma linha direta da corrupção na Petrobras com o financiamento do PT e das suas eleições e particularmente da presidente Dilma. Como em 2005 ficou provado com o depoimento do Duda Mendonça e com o fluxo financeiro mapeado pelas investigações que havia Caixa 2 e dinheiro de corrupção na campanha do Lula. Ali houve uma opção política que seria traumático para o país, mas as circunstâncias são totalmente diferentes. Como eu disse, impeachment não é o objetivo. Impeachment é ferramenta constitucional para solucionar um impasse nos marcos da Constituição e da democracia. Mas para isso temos que ter vários pressupostos. E nós temos que ter uma ELBA, a ELBA do Collor. Só se houver evidências muito contundentes. Agora, independente disso, o repúdio, a rejeição ao governo Dilma, precocemente, no seu terceiro mês do segundo mandato, é uma evidência e é o que o Jadir falou. A gente sente um crescimento da insatisfação popular, da revolta popular, e aí o processo histórico, é o que eu falo, o processo histórico se assemelha a uma montanha-russa. Há momentos de calmaria e há momentos onde um dia vale mês, o mês vale ano, um ano vale décadas. Observação aqui, me parece que a discussão do impeachment está um pouco fora do foco. Não existe ainda uma objetiva e materialmente uma vinculação da presidente Dilma Rousseff com a crise de responsabilidade no caso dos escândalos da Petrobras. Assim, casos de crime de responsabilidade envolvendo senadores e deputados que poderão ser cassados. Esses sim estão na linha de tiro, estão na mira, talvez, do próprio Congresso Nacional agora, que antes do julgamento do próprio STF, o julgamento judicial, haverá um julgamento político que poderá levar à cassação de alguns, dependendo dos indícios mais fortes ou menos do que um e do que outro. No caso da presidente Dilma Rousseff, não sei se eu concordo comigo, acho que a crise que está no entorno dela, a responsabilidade dela seria a questão econômica. Ela não está correspondendo, não dando respostas aos cidadãos aquilo que ela disse na campanha e agora a situação, a realidade é mais dura, é mais cruel. Como é que o senhor avalia isso nesse sentido, separando uma coisa? A crise política hoje é do Congresso e a crise econômica está no colo da presidente. Qual o papel do PSDB nesse sentido? Vai poder ajudá-la de alguma forma ou não? Não, nosso papel é de fazer o contraponto crítico, realçando o estelionato eleitoral, mostrando... na verdade, eu comentava no intervalo, a presidente Dilma inaugurou o seu segundo mandato
escorada em 2 pilares. O PMDB no Congresso e Joaquim Levy com a missão de botar a economia nos trilhos e resgatar a credibilidade perdida. É um paradoxo, porque a presidente Dilma é economista, gosta de cantar glórias como economista e com um pensamento muito rígido na escola do nacional desenvolvimentismo e da intervenção estatal. E isso que caracterizou o primeiro mandato. E é uma ironia do destino que ela foi chamar alguém que se formou em Chicago, que é a escola que o Milton ortodoxo, que o Milton Friedman liberal, a ortodoxia é chamada neoliberal, alguém formado em Chicago, com passagem no FMI e que foi chefe do Tesouro Nacional. Então, há uma incongruência enorme. O Joaquim Levy simboliza tudo que a presidente Dilma não acredita. Então, ela faz um ajuste sem convicção. Então, já mas houve o primeiro depende puxão. do apoio político do Congresso. No clima político, porque o problema é o seguinte, o governo é um desastre, ela não tem nenhuma aptidão para presidente, para ser presidente do Brasil. Ela é um acidente, um produto do carisma do Lula. Quer dizer, na verdade, é uma cria do Lula. Ela não tem nenhuma história, nenhuma característica maior para ocupar a presidência. Então, ela é um desastre. A coordenação política, a tríade lá, Mercadante, Pepe Vargas e Rosseto, somada com as lideranças da Câmara, o Zé Guimarães e o Cibá Machado, essa coordenação está desmoralizada, ninguém leva a sério, não há interlocução. Deputado, mas ela também cometeu um erro de cálculo na campanha, porque na campanha ela já estava com esse programa que ela levou para o Joaquim Levy executar. É evidente que ela jamais ia prever esse desastre que está aí, ou essa revolta popular. Quer dizer, nós temos um programa social que hoje ela tem 2 pilares de sustentação, só 2, o resto acabou, que é o MST e os beneficiados do Bolsa Família. Mas muitos do Bolsa Família já estão pulando fora. Estão vendo que não tem perspectiva nenhuma, porque o cara fica pobre a vida inteira. E o pessoal do MST está a justiça no encalço deles. Então, se ela perde a sustentação desses 2 pilares, acabou, o governo dela acaba por inanição. Então, a classe média, hoje, aquele panelaço que aconteceu durante o pronunciamento foi improvisado de um dia para o outro. Então, qual seria, assim, a solução para se evitar uma ruptura das instituições? Porque tudo indica que vai haver essa ruptura se não houver uma correção de rumos. Então, qual seria o caminho? Que ir na ruptura das instituições, hoje nós não temos militares como antigamente. Se tivesse hoje, ela já tinha caído, tranquilamente que tinha. O Exército hoje está sucateado, o Exército, os militares, você não tem hoje militar intelectual, não tem, não se conhece, eles são muito bem formados na caserna. Mas se levar em conta o preparo político, intelectual dos militares, a gente não tem notícia, não se sabe. Antes a gente sabia, o próprio Golbery era um intelectual. Então, a minha pergunta seria se existe realmente essa possibilidade de a médio prazo, não digo a curto prazo, porque o dia 15 vai ser o início. Agora, os desdobramentos do dia 15, qual seria? Porque o desdobramento de ordem política, porque de ordem jurídica da Operação Lava Jato vai demorar, tranquilamente. Mas o desdobramento político, lá no Congresso e fora do Congresso. O caso, por exemplo, da vontade das ruas. E se as ruas pressionarem o Congresso, e se fizerem marcha sobre Brasília, que já tem gente falando nisso aí, qual seria o desdobramento se houver essa ruptura? Para onde que o país seria levado com uma ruptura das instituições? Eu não vejo, infelizmente, capacidade na presidente Dilma para liderar
uma alternativa à situação presente. É muito preocupante porque como é que se resolve o impasse institucional? Ou através de um golpe, de uma intervenção autoritária com quebra da ordem democrática, ou no parlamentarismo com a queda do gabinete e a negociação do novo pacto de governabilidade, ou alguma saída dentro dos marcos constitucionais. Não, por exemplo, eu acho que é imprevisível ainda. E no caso de uma revolta popular? Eu acredito, isso é imprevisível, né? A gente não sabe, aquelas manifestações de junho de 2013, ninguém previu, nenhum intelectual, nenhum partido, nenhum instituto de pesquisa, foi uma coisa que saiu, a gente não sabe de onde saiu, das redes sociais veio aquela energia que levou milhões de brasileiros às ruas. Também vão ver dia 15, tem dia 13 da CUT, dia 15 a manifestação, essas coisas são imprevisíveis. A irritação está crescente, a gente nota, agora só existe essa possibilidade, ou impeachment, ou a renúncia. Eu não acredito que o governo Dilma está precocemente envelhecido. Eu confesso aqui que eu estou extremamente preocupado e pessimista. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e Cena Política vai para o último bloco, já já. Cena Política de volta, debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana. Deputado, já discutimos muito essa crise nacional, vamos voltar aqui para Minas. Uma primeira pergunta que eu tenho até muita curiosidade. Houve esse fracasso do PSDB aqui em Minas, com a candidatura de Pimenta da Veiga. O próprio Aécio disse que errou na mão ao escolher, alguma coisa assim. Você também era pré-candidato ao governo. A escolha foi uma escolha errada? Olha, o Pimenta é um grande quadro político, estava fora da ação política direta há algum tempo. Quase 20 anos, né? 12 anos. Mas, assim, foi uma aposta. Nosso grupo sofreu um impasse interno na disputa das pré-candidaturas e acabou resultando num terço. E democracia é isso, é vitória. O bom da democracia e o arejamento que faz no poder, a oxigenação, é com a alternância de poder. Então, eu não vejo. O mundo dá volta. Hoje você está na oposição, amanhã você está no governo. Mas, Pestana, esse quadro que levou o PSDB a escolher o nome de fora, preterindo os pré-candidatos que estavam aqui, ou seriam os candidatos naturais, essas condições internas que levaram o PSDB a tomar essa decisão continuam dentro do partido. Isso não mudou. Não, a derrota ensina muito mais do que as vitórias. Mas o que o Aécio pensava, porque ele escolheu o Anastasia, que é um técnico de alto nível, mas não tinha respaldo popular. Ele conseguiu fazer o Anastasia governador, reeleger, etc. Quer dizer, ele pegou para prefeito de Belo Horizonte, ele conseguiu eleger prefeito de Belo Horizonte um nome que ninguém conhecia, que ninguém sabia. Ele cometeu um erro político de achar que ia buscar o Pimenta da Veiga e eleger o Pimenta da Veiga. Ou seja, foi um erro que ele cometeu, igual o deputado falou, que em política se aprende com os fatos. O Antônio Carlos Magalhães falava que elegia um poste lá na Bahia. O Lula elegeu um poste em São Paulo. Agora, não, são vários os postos, né? Foi só vários postos. Agora é evidente que o PSDB está se reciclando. Claro. O PSDB, o cenário político hoje é muito diferente do cenário político de 4 meses atrás. O partido está muito entusiasmado, revitalizado. A campanha do Aécio foi um reencontro com as ruas. As maiores manifestações populares foi na campanha do Aécio, não foi da Dilma. Nós perdemos o medo de discutir o passado
reciclamos a imagem do Fernando Henrique, o Aécio fez uma campanha corajosa. Então, é o que eu digo, eu brinco lá em Brasília, nunca vi derrota tão comemorada igual a do Aécio, porque nós partimos para cima e o ambiente está muito bom para a ação do PSDB. O recall de todos esses tropeços da Dilma caem no colo do Aécio. Agora, aqui em Minas cometemos erros. Não dá para comemorar tanto, não, né? Aqui em Minas, primeiro esse impasse que houve. Concretamente, vamos falar claramente, à luz do dia, nós tínhamos 3 pré-candidatos, o meu nome era cogitado, do Diniz Pinheiro e do Alberto. Chegou um momento de imobilização da equação e foi aí que surgiu o Pimenta para que não houvesse derrotados e vitoriosos. A fórmula, a nossa campanha não foi só a questão da escolha. Só teve derrotados, né? Não teve... Mas é bom, na democracia eu já passei em Juiz de Fora e eu já vivi derrotas e vitórias e eu acho que o aprendizado vem muito mais na derrota. Ô, deputado, Você agora com esse quadro do PSDB, que teve esse fiasco nas eleições, Dilma ganhou também no Estado, não foi só... O PSDB acabou tendo 2 derrotas. Mas uma coisa teve a ver com outra, sim, né? Tudo bem. E agora nós temos as eleições municipais, está todo mundo já colocando carro na rua, está todo mundo colocando aí as campanhas antecipadamente. Mas é uma precipitação inominável. Sim, mas a precipitação está acontecendo. O PSDB poderia contar com a candidatura do Anastasia, do senador Anastasia. E agora, ele não é candidato a prefeito de forma nenhuma. Mas agora com esse inquérito, certo e errado... Não, nós já tínhamos decidido, independente de qualquer outra coisa, que ele não seria candidato, porque não fica bem, o povo não gosta disso, ficar de trampolim de um cargo para outro, fica um ano e pouco lá, né, e concorre a outro cargo. Não, ele vai ser um grande senador, é uma pessoa preparadíssima. Então, mas é uma loucura ficar discutindo a eleição municipal. Sim. Eu não sei qual o Brasil que sobrevive até dezembro de 2015. As eleições elas se realizarão no final de 2016. Com essa crise que nós discutimos aqui nos 3 primeiros blocos, eu não sei que Brasil restará em dezembro de 2015. Mas então é muito precoce. Mas nós estamos nos organizando, é momento de coisa de bastidor. Nós temos um grupo de trabalho mapeando as 100 maiores cidades. Nós vamos apresentar candidatos em Belo Horizonte e nas principais cidades, Betim, Contagem, Juiz de Fora, ou do PSDB ou de aliados, Uberlândia, Uberaba, Pouso Alegre e Montes Claros e tal. Então nós vamos ter o contraponto ao PT e é um passo, mas as eleições municipais, não vamos nos enganar, o povo é pragmático. Eleição de município não tem conteúdo altamente ideológico. Você não está discutindo macroeconomia, relações internacionais, nada disso. A pessoa quer saber qual o melhor gerente nos próximos 4 anos para cuidar da praça, do lixo, do asfaltamento, da tarifa do ônibus, da educação das crianças, da qualidade da saúde. Mas então o povo quer saber do gerente da cidade. Outra coisa é no plano nacional das eleições, que se aí você... O que você acha da situação da Venezuela, da Argentina, do Estado Islâmico e de tudo isso, da macroeconomia, da taxa de juros, do modelo de desenvolvimento? Aí sim tem uma carga ideológica. A eleição municipal, ainda mais no interior, nas cidades pequenas, abaixo de 10 mil habitantes, é um lado contra outro, direta, desde né? da UDN a relação do PSD. É direta com o cidadão. Apesar das qualidades do senhor, o PSDB, como o PT, não tem um candidato competitivo ainda, um candidato natural à prefeitura. Ninguém tem. O PT tem o agravante de estar no comando nacional e no comando estadual com direito aos desgastes, aos ônus prováveis de estarem no cargo e numa crise nacional como essa que nós estamos vivendo aí. Mas tem umas máquinas, né, do seu lado. Tem a máquina, né? Tem ônus e bônus, né? Mas num quadro como esse, num cenário pessimista, como o deputado já colocou aqui, muito provavelmente isso terá repercussão muito forte na eleição do ano que vem. Agora, essa insatisfação que o senhor falou aqui nos blocos anteriores, ela não estaria muito localizada nas áreas mais nobres, na classe média, do que nos bolsões? Na juventude, na classe média, mas também coisas muito objetivas, o desemprego, a inflação, o custo de vida,
o endividamento das famílias, quando se aumenta a gasolina e tarifa de luz, quando as pessoas começam a sentir o preço no supermercado subindo fora de controle, você atinge os setores de menor renda. Mas por que, então, que agora isso o vai panelaço se resumiu, ou pelo menos a maior parte, em classes médias e classes altas? É porque foi uma improvisação pelas redes sociais. E a internet ainda não está tão... também tem internet. Sim, mas não tão disseminado como eu vi o primeiro aviso do panelaço ao meio-dia de domingo. Então foi uma coisa que foi crescendo ali no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, e se formou essa corrente, mas num fenômeno muito mais de classe média. Mas a crise econômica, e não tenha dúvida, hoje, através da comunicação de massa, a TV está difundida, as classes populares também tomam conhecimento e ficam enojadas. O povo não gosta de desonestidade, o povo mais simples, não gosta de mentira e desonestidade. Por isso, a presidente Dilma está despencando. Isso está claro que o PT vai ter graves dificuldades nas eleições. E aqui em Belo Horizonte eles não têm... Belo Horizonte é uma capital complexa, difícil, num contexto metropolitano muito cheio de especificidade. Não é coisa para amador, não é coisa para estágio, não é coisa para quem nunca administrou uma carrocinha de pipoca. Da experiência do senhor, o que é o mais grave no cenário nacional, no cenário da gestão pública nacional? A falta de apoio popular, apoio político no Congresso Nacional ou a crise econômica? As três coisas combinadas. Isso é que dá o contorno dramático do quadro que nós estamos vivendo. É uma coisa inacreditável. Ontem eu passei o domingo refletindo sobre isso. E assim, realmente, hoje eu acordei preocupado e pessimista, porque eu não vejo condições da presidente Dilma. Ela, na verdade, ela é uma cria do Lula. Ela não tem história, ela não foi prefeita, ela não foi governadora, não foi deputada. Ela foi guindada por um presidente altamente popular e ela tem características muito fortes. Ela não dialoga. É impressionante o que se diz lá nos corredores, nos bastidores do Congresso. Ela é detestada pela sua própria base e mesmo dentro do PT. Então, eu não consigo ver um processo, a própria história é que vai dar o ritmo. Mas eu acho que, como foi dito pelo senhor, nos avizinhamos aí num prazo não muito longo de um impasse. Deputado, eu agradeço a sua presença, deputado Marcos Pestana, agradeço aos jornalistas Orion Teixeira e Jadir Barroso. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate pelo canal 9 da NET, 29 UHF e também pela internet para o mundo todo, www.bhnews.tv.br. Até lá!